Olá, seja bem-vindo a esta edição de entrevista do Plantão Unesp Covid-19. Hoje nós vamos entender como a inteligência artificial vem sendo utilizada em diferentes frentes no enfrentamento à pandemia. E para conversar sobre esse assunto, eu conto com a participação do professor do Departamento de Computação da Unesp em Bauru, João Paulo Papa. Ele também é pesquisador do Instituto Avançado de Inteligência Artificial. Professor, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Oi, pessoal. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Professor, para a gente começar essa nossa conversa, como definir a inteligência artificial? Essa é uma pergunta parece ser fácil, mas não é tão simples de ser respondida, porque existem diferentes frentes de pesquisa, né? E cada uma adota uma definição diferente. Mas, assim, aqui acho que acredito que seja mais amplamente aceita, né, pelos pesquisadores. Inteligência artificial, na verdade, qualquer dispositivo que consiga, né, extrair informações do meio ambiente, né, do entorno dele, e tomar algum tipo de decisão no sentido que auxilie ele a resolver alguma determinada tarefa. Essa sim seria uma das definições de inteligência artificial. Tá? Ou seja, ele consegue tomar decisões com informações do seu exterior, tá? Do ambiente que o cerca. E nesse sentido, como que a inteligência artificial ela vem sendo utilizada no enfrentamento da pandemia? Então, nós temos basicamente, vamos dizer assim, 3 frentes principais, tá? A primeira delas objetiva estudar e analisar automaticamente imagens de raio-x, por exemplo, e de tomografia do pulmão, né, que a gente sabe que é uma região que é bastante afetada pelo Covid, né? Então a ideia é tentar desenvolver algoritmos que consigam analisar essas imagens mais rapidamente e prover informações adicionais para os especialistas e auxiliar, né, na tomada de decisão. Essa é uma frente. A outra frente é auxiliar no desenvolvimento e na descoberta, eventualmente, de fármacos compostos, né, químicos, cuja combinação deles maximize a probabilidade de conseguir uma vacina, por exemplo. Né? Então, existe uma combinação muito grande, né, de fármacos, e que aí muitas vezes é inviável você fazer todas essas possíveis combinações. Né? Então, na prática, a gente também consegue utilizar a inteligência artificial para isso. E uma terceira frente é aquela história de a gente poder tentar a gente prever, né, predizer, na verdade, quantos casos, eventualmente, a gente vai ter na cidade ou no país, quais são as regiões com maior probabilidade de ter uma explosão de casos, por exemplo, com base em histórico, com base em dados sociais da região, dados econômicos, socioeconômicos, por exemplo. Essas são as 3 frentes principais, tá? Ou seja, são dados bastante importantes que podem direcionar, por exemplo, a ação de gestores públicos. Exatamente, é o que a gente chama também de cidades inteligentes, né? Então a gente acaba utilizando, acessando os dados, né, que as cidades geralmente têm em abundância, né? A gente alimenta os algoritmos de inteligência artificial com esses dados e retorna, então, aos gestores da cidade de maneira que eles possam tomar decisões, né, com base em soluções eventualmente dadas, né, por esses algoritmos de inteligência artificial, tá certo? Agora, professor, falando um pouquinho mais sobre as consequências da pandemia, né? A gente sabe que a economia foi bastante afetada, né? Uma significativa retração, e muitas marcas, muitas empresas precisaram se reconfigurar nesse novo cenário, né? E muitas delas passaram a adotar as vendas online. Nesse caso, a inteligência artificial, ela também vem sendo utilizada no e-commerce, por exemplo? Sim, assim, ela já vinha sendo utilizada, né, nos últimos anos, no sentido de poder fazer recomendação de produtos, né, aos internautas, vamos dizer assim. E, assim, agora, eu acho que ela tem sido utilizada ainda mais, né, as pessoas têm procurado ainda mais inteligência artificial nesse sentido, e também, devido assim, à grande procura, né, desses produtos online, o que a gente tem visto bastante são aqueles robozinhos, né,
que atendem você, por exemplo, quando você utiliza algum aplicativo de conversa, né? Então, devido à demanda, muitas vezes as lojas têm adotado esses robozinhos, né, que são dotados, né, de inteligência artificial, para poder fazer o primeiro atendimento para o cliente, colher os dados principais, como CPF, endereço, etc. e tal, eventualmente até fazer captura desses pedidos, né, para depois a gente passar, eventualmente, se for necessário, muitas vezes a gente consegue fazer tudo isso com um robozinho, passar para um ser humano para fazer os ajustes finais, né. Então, assim, a gente tem visto assim, cada vez mais o uso da inteligência artificial nesse tipo de situação, tá? Ou seja, sempre complementando a atuação, né, o trabalho, por exemplo, de um profissional. Exato, a ideia é colocar esses robozinhos, quer dizer, colocar a inteligência artificial no sentido de atender a massa, né, atender um grande volume, né, de pessoas ou de situações, e aí sim, quando a gente começa a precisar, então, do conhecimento do ser humano, a gente vai filtrando, então, essas situações que foram previamente atendidas por um algoritmo de inteligência artificial para o ser humano daí, quando for necessário. Às vezes, como eu disse, a gente consegue fazer tudo automatizado, né? Professor, por conta dessa característica, né, muita gente acredita que funções no mercado de trabalho vão ser substituídas pela tecnologia, pela inteligência artificial. Como você enxerga, né, esse cenário durante a pandemia e também no contexto da pós-pandemia? Então, isso é uma conversa, né, que a gente já vem tendo e observando nos últimos anos, né? Eu acho o seguinte, quer dizer, com certeza a inteligência artificial vai acabar com alguns empregos, né? Mas, por outro lado, eu acredito que muitos outros empregos também poderão ser gerados. Por exemplo, existem muitas startups hoje que fazem uso de inteligência artificial, né, para poder vender o seu produto, algo do gênero. E, eventualmente, isso acaba gerando, né, mais empregos, porque essas startups precisam de pessoas para trabalhar, obviamente, né? Isso acaba gerando mais retorno para o governo no sentido de impostos, né, e esse tipo de coisa. Mas eu acho que, assim, as pessoas, ou até o conceito de inteligência artificial, com os conceitos básicos, eu acho que isso deveria ser ensinado desde, como sendo na grade curricular, tá? Eventualmente no colegial, com umas coisas mais simples, algo do gênero, até na faculdade, como a própria matemática, por exemplo, é uma coisa básica que todo mundo aprende, né? Eu acho que no futuro a gente vai ter que, pelo menos, aprender alguns conceitos e como saber usar. E agora, acho que com a questão da pandemia, como eu havia comentado, a questão desses robozinhos, né, que agilizam os pedidos, eu acho que, assim, como a gente consegue atender mais pessoas, eventualmente eu vou precisar de mais pessoas para entregar esses produtos, tá? Então, assim, esse seria o lado positivo, obviamente, da gente ter essa inteligência artificial trabalhando para a gente. Mas, assim, como eu disse, as pessoas acho que vão ter que se atualizar e, de alguma forma, saber um mínimo de inteligência artificial, que nem como a gente sabe, muitas vezes, um mínimo, por exemplo, de matemática, língua portuguesa, ciências, né? Eu acho que é um panorama que está mudando, né? Muita gente ainda tem a visão da inteligência artificial associada com o cinema, com aquela imagem, né, de que a tecnologia pode ameaçar o ser humano. É nesse sentido que você fala de trazer uma outra visão da inteligência artificial, de conhecer mais sobre ela? Exatamente. Eu acho que, de fato, quando a gente fala, olha, eu trabalho com inteligência artificial, a primeira coisa, né, que acho que vem na mente das pessoas são aqueles robôs, né, como você comentou, no cinema, com armas e dominando a humanidade, etc e tal. Assim, a gente não sabe se esperamos que isso não aconteça, né, mas muito embora a gente tenha muito marketing em cima de inteligência artificial, existem muitas coisas avançadas, muita coisa legal, ainda assim estamos muito longe de ter um algoritmo de inteligência artificial que tenha a mesma capacidade de uma criança de 6 meses, por exemplo. Então, a gente está muito além de ter um algoritmo próximo de um bebê, tá? Para vocês terem uma ideia. A gente consegue fazer muita coisa, mas está muito longe ainda. Então, assim, eu acho que é um cenário para, vou chutar aqui, 100 anos, pelo menos,
para a gente ter uma coisa totalmente automatizada, se a gente conseguir, né? Então, assim, é bom desmistificar essas coisas, né? E é importante também entender que, como o pessoal tem feito muito marketing em cima da inteligência artificial, as pessoas acham que ele consegue fazer tudo, tá? Mas o sucesso de um algoritmo de inteligência artificial depende, tá, 100% da qualidade dos dados, tá? Então, se a gente alimentar esses algoritmos com dados ruins, eles também vão ser ruins. É como se fosse uma criança. Se ensinar coisa errada para ela, ela vai aprender a fazer coisa errada, né? Então, isso que é interessante, as pessoas terem cuidado com a maneira com a qual elas vão capturar os dados, tá certo? Acho que esse ponto tem a ver com a próxima pergunta que eu iria fazer em relação às notícias fraudulentas. A gente observou que durante a pandemia, né, as pessoas são bastante impactadas pelas chamadas fake news, né? Elas influenciam muito o comportamento das pessoas. E nesse caso, a inteligência artificial ela pode ser utilizada tanto para barrar essas informações, mas também para impulsioná-las, né? Então, é o uso que se faz da tecnologia. Exato, é perfeito, bem colocado. Porque, assim, como eu havia comentado, a gente está num nível bastante, vamos dizer assim, elevado para certas coisas. Então, hoje, você consegue utilizar, via inteligência artificial, gerar, por exemplo, um texto, um capítulo de livro, que dificilmente um ser humano vai conseguir descobrir se aquilo é fake ou não, tá? Então, ou seja, a gente tem tecnologia para gerar coisas muito boas que são fake. E por outro lado, eu acho que conseguimos também, via inteligência artificial, identificar, assim, obviamente não conseguimos identificar sempre com 100%, né, de precisão, mas conseguimos identificar se alguma coisa é fake ou não. Então, eu acho que assim, no futuro, somente uma máquina vai conseguir identificar se aquilo foi gerado por uma máquina ou não. Tá? Tamanha a qualidade dos textos, por exemplo, que estão sendo gerados. Tá? Ou seja, cada vez mais necessária a inteligência artificial nesse ponto, né, para barrar esse tipo de informação. Acaba sendo uma bola de neve, né? Uma bola de neve. Uhum. E, professor, como está o cenário das pesquisas em inteligência artificial aqui no Brasil? Eu acho que nós aqui no Brasil nós temos pesquisadores muito competentes na área, né? Muitos pesquisadores, eventualmente, eles começaram o grupo deles aqui, ou eventualmente alguns deles foram para fora e depois trouxeram conhecimento para cá, né? Mas, assim, é óbvio que a gente sabe, né, que o nosso país tem algumas deficiências em certas coisas, mas tem pontos positivos, né, em muitas outras coisas. Mas, assim, eu julgo que nosso país, pelos pesquisadores que eu conheço, né, a gente tem feito, esse grupo de pessoas tem feito trabalhos de ponta, trabalhos que são comparáveis, né, de qualquer outro trabalho no mundo, tá? E, professor, na Unesp, como que você vem trabalhando com esse tema? Então, na Unesp, o nosso laboratório, a gente chama de, o Recogna, né? Eu e o professor Nilceu, também do departamento de computação, que coordenamos o laboratório. E, basicamente, no nosso laboratório, nós temos mais ou menos uns 30 alunos, né? Dentre graduação, pós-doutorado, mestrado, doutorado. E o cerne principal do laboratório é a inteligência artificial. Né? Então, o que a gente tem feito, basicamente, é pesquisas que são no sentido de desenvolver novos algoritmos, tá? E também de aplicar. Eu brinco que a gente procura problema para resolver, tá certo? Então, muitas vezes a gente desenvolve técnicas e não tem onde validar. Então, hoje no nosso laboratório, a gente tem projetos na área de medicina, tá? Inclusive projetos com empresa também, projetos na área de petróleo e gás, projetos na área de energia, por exemplo, tá? Eu quero identificar, por exemplo, se aquele meu transformador da rua, qual a probabilidade dele falhar amanhã, tá certo? Porque a ideia é o quê? Eu fazer uma manutenção preventiva para evitar que ele falhe e eu não tenha energia, né, para as pessoas. Então, e também inteligência de negócios, que é utilizar a inteligência artificial para facilitar, para auxiliar o vendedor em qualquer situação. Tá? Então, basicamente é isso. Assim, o nosso laboratório tem a IA como cerne principal e tem esses ramos onde a gente consegue aplicar daí. Tá? E na sua visão, o cenário da pandemia pode impulsionar as pesquisas com inteligência artificial? Olha,
Eu acredito que sim. Bom, no termo de usar inteligência artificial para auxílio ao diagnóstico da COVID, com certeza, né? O que é interessante é que hoje nós temos várias bases de dados que são disponibilizadas gratuitamente, inclusive por pesquisadores chineses, né, que começaram a disponibilizar as bases. Então a gente consegue ter acesso a dados, né, no caso da COVID, para poder fazer auxílio diagnóstico. Obviamente que algumas coisas vão ser impactadas, tá, por conta da parte financeira. Mas eu acho que isso não vai impactar somente a inteligência artificial, somente a ciência da computação. Isso vai impactar todo mundo, né? Então, o maior impacto hoje que a gente está sentindo é o financeiro. Tá? Isso, eventualmente, pode frear um pouco alguma pesquisa pela falta do financiamento. Tá? Mas não que isso, eu acredito que vá ocorrer um atraso no desenvolvimento da inteligência artificial. Tá? Já está em curso esse desenvolvimento, né? Sim, já está em curso. E, professor, no que diz respeito aos limites éticos, de privacidade, também são questões bastante debatidas, né, em relação à inteligência artificial. O que se tem discutido de mais recente nesse ponto? Essa é uma outra coisa bastante interessante, muito importante, né? As pessoas, por muito tempo, o pessoal utilizou a inteligência artificial. Vou dar um exemplo na área médica. Tá? Por exemplo, olha, eu quero eventualmente verificar se a pessoa tem uma determinada doença, tá? Por algum exame. Vou dar como exemplo a mamografia. Tá? Quero verificar se a pessoa tem eventualmente algum nódulo. Sim ou não? Tá? Então, por muito tempo, as pesquisas em inteligência artificial tentaram aumentar, vamos dizer assim, a precisão dos métodos. Olha, eu consigo chegar com 90% de certeza que temos um nódulo ou não naquela mamografia. Isso, eventualmente, auxilia o médico no sentido que uma técnica de inteligência artificial ele pode processar milhões de imagens por minuto. E o médico não consegue fazer isso. Né? É óbvio que a ideia não é substituir o médico, né? A ideia é o quê? Apresentar para o profissional as imagens que são mais complicadas ou as imagens cujas técnicas de inteligência artificial estão com mais em dúvida, porque eu consigo falar, olha, eu tenho certeza de 51%, eu tenho certeza de 95%, legal. E por muito tempo a comunidade chamou isso de diagnóstico assistido por computador, mas no meu ponto de vista não é assistido, porque eles simplesmente dão um diagnóstico sim ou não. Hoje o que as pessoas têm, na verdade, nos últimos 3 ou 4 anos, de maneira mais genérica, começou-se a estudar o que a gente chama de inteligência artificial explicável. Tá? Que é o seguinte, existem então, principalmente em publicações, em trabalhos associados à medicina, não basta apenas eu apresentar, olha, meu método tem 95% de acerto. Tem que falar por quê. Isso sim é um diagnóstico assistido por computador. Por quê? Agora, com essas técnicas baseadas em inteligência artificial explicável, eu consigo, por exemplo, na minha imagem de mamografia, apresentar para o médico, olha, tá vendo essa região da imagem aqui? Foi nessa região que eu olhei e me baseei para dizer que você tem um nódulo, por exemplo. Ou seja, aí sim que a gente está fazendo diagnóstico assistido, porque eu estou ajudando o médico a entender por que a máquina tomou aquela decisão. E não simplesmente tomar a decisão. Então, essa é vamos dizer assim, a nova coqueluche, digamos assim, na área de inteligência artificial. Tá? E no que diz respeito ao excesso de automação, né? Tem gente que prevê e discute muito o uso excessivo da inteligência artificial. Quais seriam esses limites, né? Nesse sentido, qual que é a sua avaliação? É difícil a gente estabelecer limites. Como eu disse, hoje eu não estou preocupado com isso, porque eu acredito que é uma coisa que vai demorar décadas e décadas para se tornar uma coisa problemática, né? Talvez nós nem estejamos aqui, né? Mas eu acho que sempre, em algum momento, o ser humano vai ter que ter o poder de apertar aquele botão, tá certo? Para desligar alguma coisa. Então, assim,
eu acho que o ser humano vai ter que dar sempre a opinião final, tá? Eventualmente, vai ter que ter... a gente chama isso também de, vamos dizer assim, aprendizado por reforço, ou aprendizado em que... vamos lá, eu tenho um algoritmo que dá diagnósticos da doença. Eventualmente, alguém vai ter que dar um laudo, certo? O médico vai ter que colocar a assinatura dele lá, né? Então, é uma coisa que tem que ser vista com cuidado, no sentido, acompanhar, por exemplo, olha, eu utilizei um programa de computador que consegue gerar 1000 laudos por hora. O que a gente poderia fazer? Vamos fazer uma amostragem aleatória desses 1000, vamos pegar 10%. E vamos ver se de fato, e vamos acompanhar o paciente e ver se de fato o algoritmo acertou ou não. Porque se ele não acertou, ou teve um desempenho ruim, tá? O que pode acontecer? Bom, alguma coisa está de errado, então o especialista vai lá e ensina novamente o algoritmo. Então tem que ter esse acompanhamento, que é o que a gente chama ser humano no loop. A máquina tem que ter uma sinergia sempre entre a máquina e o ser humano. Ambos, é uma simbiose, né? Ambos vão se beneficiar daquilo lá, entendeu? E a gente pode dizer, professor, que já não é mais possível viver sem inteligência artificial? Eu acredito que sim. Eu tenho que falar que sim, porque senão eu perderia meu emprego, né? Vamos dizer assim, né? Mas eu acho que não dá mais para voltar atrás. Tá certo, então, professor, eu agradeço mais uma vez a sua participação nessa entrevista, com todas essas informações e essas contribuições sobre inteligência artificial. Mais uma vez, eu que agradeço o convite e foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Esta edição fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e continue acompanhando a TV Unesp pelo canal no YouTube e também pelas redes sociais. A gente se vê. Até!